Olá, gente, olá, mestres, tudo bom? Então, gente, essa aula aqui é uma das aulas mais importantes, assim, que eu considero dentro da fotografia, né? Que aqui a gente vai abordar a parte do olhar, né? A desenvolver o olhar, a mudar a sua percepção para conseguir captar as coisas, ver as coisas por aí e aprender a discernir, né? É uma mudança de percepção, é uma virada de chave aqui. E fotografia é uma coisa maravilhosa, né? Acho que todos nós aqui adoramos fotografia. E é uma forma de expressão, né, cara? Por que as pessoas fotografam? As pessoas fotografam para mostrar, imprimir a nossa maneira de ver o mundo. Acho que todo mundo deveria fotografar. Fotografia é um amor à vida, né? É um olhar com curiosidade. É registrar essa vida pulsante, colorida que tem por aí. São todos os detalhes, né? E algumas opiniões divergem, né? O que é uma boa fotografia, né? O que é uma boa fotografia para você? Alguns dizem que uma boa fotografia é quando você para e arregala os olhos diante de uma foto, aquilo é uma boa fotografia. Outros dizem que ela tem que despertar alguma emoção em você, né? Quando ela te tocou, quando ela despertou alguma emoção. Mas uma coisa é certa, uma boa foto, quanto mais tempo as pessoas ficam com o olhar, quanto mais tempo o observador fica com o olhar dentro das nossas fotos passeando, é melhor pra gente. E o mais louco de tudo isso é que a gente consegue dirigir o olhar, onde o observador olha para as nossas fotos, onde o olho dele passeia, a gente consegue dirigir, colocar hierarquia, né, entre elementos. E isso, com desenvolvimento técnico e com alguma habilidade, você vai conseguir. Olha o poder que é isso, que incrível, né? Você consegue dirigir e balancear todos os elementos dentro de uma fotografia para dirigir o olhar do observador. Vocês precisam decidir qual emoção desejam passar com as suas imagens, com a sua foto. Qual a história quer contar. O primeiro passo para isso, gente, é começar a identificar todos os elementos que compõem a imagem. Linha, padrão, forma, volume, escala e textura. E eu separei algumas fotos, né, pra gente passar por todos esses elementos da imagem e ir compreendendo todos eles. A gente vai comentando as fotos, vai entendendo como eles funcionam e vai aprendendo a identificar eles nas fotos e no mundo por aí. Essas fotos que eu colhi na internet, a maioria não é minha. Só algumas poucas fotos são minhas. Eu as colhi com objetivo didático. Vamos lá então? 1. Formas. Identifique as formas. O segredo aqui, gente, é começar do simples. Imagens minimalistas com poucos elementos. Daí, conforme avançamos, vamos agregando mais elementos e complexidades. Assim vocês vão poder perceber e dominar tudo. Formas são os contornos das coisas, gente e animais, ou seja, elementos dentro de uma imagem. Assim que batemos o olho, já os identificamos e classificamos de acordo com o nosso repertório. A forma é a primeira coisa que se identifica em uma fotografia antes de qualquer outro elemento, detalhe, como textura, volume, movimento, etc. As formas são muitas, desde conchas, rostos, silhuetas humanas, folhas, árvores, tudo que nos é familiar. As pessoas costumam gostar muito do que lhe é familiar. Gera uma identificação e uma conexão. Então as formas são elementos poderosos. Você pode isolar a forma contra o fundo neutro e contrastado, de maneira que se destaque. Aproxime-se, elimine ao máximo detalhes supérfluos. Valorize e destaque seus contornos. Exercite isso. Lembre-se, menos é sempre mais em fotografia. Identifique as formas por aí, se comunique de um jeito mais direto e simples, criando uma unidade. O efeito é poderoso. Em composições mais complexas, várias formas elas dialogam, se completam, se rebelem, se unem. Criam tensão, dinâmica e movimento. Você pode criar um efeito engraçado fotografando as formas de um outro ângulo, de um ângulo diferente, ou apenas parte delas cortando e fazendo com que o observador tenha que completar a imagem integral em sua mente. A partir de agora, observe as formas por aí, as explore, você conseguirá efeitos interessantes nas suas fotos. Uma forma circular iluminada por trás representa a totalidade. E quando uma luz lateral revela seu volume, as formas curvas adquirem um significado sensual, pois nos remete à imagem do corpo humano. 2. Linhas. Perceba as linhas que indicam distância e direção. Agora o objetivo é encontrar as linhas do mundo por aí. Perceba como fixam, dão sustentação, rigidez, segurança, como conduzem nossos olhos. Existem linhas curvas em S, retas, diagonais, horizontais, verticais. Cada uma traz um efeito e uma sensação. As linhas nos dão noção de profundidade, perspectiva, distância, ordem, equilíbrio ou desequilíbrio e até vertigem, dependendo das suas características e suas relações com os outros elementos dentro do quadro.
Elas conduzem nosso olhar através da cena, podem nos conduzir até o motivo principal e são os contornos e limites das formas. As fotos, embora pareçam ter profundidade, ter 3 dimensões, elas são planas, têm apenas 2 dimensões, só altura e largura. Então a nossa missão como fotógrafo é trazer esse efeito, essa ilusão de profundidade na foto. Então as linhas nos ajudam a criar essa ilusão de profundidade, distância e perspectiva. Essa sensação de profundidade fica mais evidente quando 2 linhas saem de pontos paralelos e convergem para o mesmo ponto ao longe, o ponto de fuga, ou muito conhecida como plano Kubrick, muito usado nos filmes de Stanley Kubrick. Linhas curvas e suaves nos dão a sensação de beleza, elegância e suavidade, muito remetido ao feminino e buscado em poses corporais de ensaios de beleza. As linhas unidas em ângulos variados formam também elementos geométricos e existem as linhas invisíveis ou imaginárias, que saem de olhares e ligam objetos que dialogam entre si dentro de uma cena. Linhas diagonais e em triângulos normalmente são bem fortes. Triângulo, no caso, nos dá a sensação de rigidez, tensão, dinâmica e direção. Muitas vezes a ação se expressa pelo encontro de linhas curvas e retas. Isso cria uma contraposição de forças na imagem. Gera mais movimento e dinâmica, imagens mais interessantes. Nessa imagem dos vaqueiros, o corpo curvo da vaca se contrapõe com a corda esticada e transmite a violência das forças em jogo. Tem essa dinâmica e essa força e eles formam um triângulo, né? Você vê como é forte esse triângulo, né? Como as linhas imaginárias. Tem uma linha, lógico, da corda do vaqueiro, mas eles formam um triângulo quase com linhas imaginárias, né? De elementos que dialogam nessa cena, né? E tem as 2 linhas também da fumaça vindo, dando um puta do movimento na foto. Incrível. A dinâmica dentro de uma imagem nada mais é do que essas forças atuando em diferentes direções, ora para cima, ora para baixo, e nos dá a sensação de movimento, deixa a imagem mais interessante. Padrões e ritmos visuais. Padrões visuais são quando linhas, formas ou cores semelhantes repetem-se a intervalos mais ou menos regulares. São como frequências e eles podem gerar um ritmo visual também. Os padrões estão em todo lugar, na natureza, nas construções, nos hábitos humanos e até como se organizam. Uma equipe uniformizada, um time de futebol, uma corrida de Fórmula 1, carros no estacionamento, guarda-sóis numa praia, texturas de folha ou até ondas circulares de uma pedra que cai na água. Os padrões nos dão a sensação de ordenação, de harmonia. São verdadeiras músicas para os nossos olhos. O ritmo é conseguido com quebras regulares entre os padrões, como se fosse tempos de uma música. Pode ser conseguido por espaço vazio ou por grupos de padrões diferentes intercalados. Em uma imagem que tem uma unidade no padrão e esse padrão é interrompido pela aparição de um único elemento diferente, esse padrão é quebrado. E esse único elemento diferente se destaca, nosso olhar é atraído para ele instantaneamente. Volume e textura. O volume nos assegura que um objeto tem profundidade e existe no mundo real. Para conseguir volume é melhor fotografar o assunto com a luz lateral. Ela realça o contraste entre a luz e a sombra de um objeto, acrescentando volume e textura. Há quem diga que a textura é a pele da imagem. Ela nos estimula diretamente a nossa sensação de tato. Nos diz a natureza da superfície de um elemento na imagem. Com essa sensação de solidez e realidade, a textura transmite uma ideia sinestésica de um objeto. Nos informa sobre sua maciez ou dureza, suavidade ou aspereza. Ativa o repertório sensorial do observador e suas experiências reais. Com isso, o conecta com a imagem. Círculos, quadrados, retângulos e triângulos, todos evocam diferentes respostas emocionais. Quando o volume dessas formas é revelado, essas reações são ampliadas. A profundidade também pode ser alcançada por meio de camadas, que são chamados de planos, né? Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano e assim por diante. Ó, gente, vamos observar essa foto então, dessa estação de esqui aqui. Essa foto linda aqui. Olha a profundidade que tem nessa foto. Não sei se vocês conseguem perceber as camadas que tem, as várias camadas aqui, ó. Só eu tô contando 7 camadas aqui, ó. Vamos tentar ver essas camadas aqui agora. Vamos tentar ver junto. Eu vou ter que desenhar, porque falando, explicando, fica meio difícil. Então eu vou desenhar aqui, ó. A primeira camada aqui, tá vendo? Em vermelho. Tem essa primeira árvore da frente, né? E esse chão aqui em primeiro plano. Esse é o primeiro plano, né? Que é a primeira camada. Ok. Aí vamos para uma segunda camada. Essa camada em verde aqui. Esse segundo plano. Essas segundas árvores e essa segunda neve aqui que está aparecendo. Depois, ó, vamos para o terceiro plano. Que eu já desenhei de amarelo aqui. Que são essas árvores, essas terceiras árvores. Que até esse lado
direito aqui da neve, que pertence ao mesmo nível de profundidade. Depois a gente vai para o quarto plano. O quarto plano ele é pequenininho, quase nem aparece, mas é uma quarta camada ali, tá vendo? De ocre, né? É um laranja meio ocre, né? É o quarto plano. Aí depois tem o quinto plano, que está em rosa, que são já a subida final quase, né? Da montanha com aquelas árvores em cima, é todo esse plano. O sexto plano são as montanhas e o sétimo plano é o céu lá atrás, assim, que é o background, né? Que é o fundo, como seria a camada de fundo. Tem essas nuvens que elas entram nos planos da frente, mas eu estou contando esse céu azul lá de trás. Então, essa imagem tem 7 planos. Você vê a profundidade que você consegue ter com esse esquema das camadas em uma foto. Vocês precisam começar a se ligar e enxergar isso, né? Eu não sei, tem gente que já vê, tem gente que já é mais avançado na fotografia, mas é muito engraçado que na fotografia mesmo o pessoal avançado, tem muita gente que sabe técnica pra caramba, mas essa parte do olhar, não é todo mundo que sabe, meu, e realmente é o que faz a diferença é aprender a ver mesmo. Então, eu quero que vocês comecem a ver essas coisas, meu. Você vai ver que a fotografia de vocês vai melhorar muito, mas vai melhorar muito mesmo, até com foto de celular. Se vocês aplicarem isso, meu, tudo isso que a gente está falando aqui nessa aula de hoje, meu, vocês vão começar a fazer fotos incríveis. Vocês vão ver. Olha essa outra foto aqui, por exemplo, dessa cidade aqui, parece a Itália, né? Não sei onde é direito. Tem uma igreja lá no fundo. Ela também tem várias camadas, ó, vamos ver. Tem essa camada do chão aqui, que é a primeira camada. Agora vocês já conseguem ver, eu não preciso desenhar mais, né? Tem essa primeira camada com esse primeiro poste de luz aqui. Ela tem uma profundidade, tem umas linhas verticais, né? Então vamos supor, a primeira camada é esse chão aqui, um pouco da parede lateral dessa casa, a casa à direita. À esquerda também, esses primeiros pilares desse muro. Aí depois tem a segunda camada, ali que é o final dessa construção. A terceira camada é aquela casinha lá atrás, ó, tá vendo? E a quarta camada é a igreja, e a quinta camada é o céu lá atrás. E olha que interessante a profundidade que a gente consegue ter também. E aqui nessa foto eu fiz o seguinte, eu fiz uma aplicação digital de um desfoque. Só para a gente ter uma ideia como a gente consegue uma profundidade legal com foco seletivo, né? Que isso a gente consegue com a abertura de diafragma, né? E olha que interessante que fica agora. Olha como muda a visão, como dá uma outra profundidade, como destaca o fundo do primeiro plano, que legal que fica. É um artifício também que a gente consegue usar, técnico, para conseguir profundidade também. Vocês podem usar. Uma coisa muito legal de se fazer em fotografia também é pegar uns ângulos assim diferentes, super diferentes, de cima ou de baixo. Olha esse ângulo dessa escadaria aqui de cima, que incrível essa foto dessa escadaria. Eu acho a coisa mais incrível, porque ela, voltando ao conceito das linhas, né? Aqui tem linha, textura, tem padrão. As escadas formam um padrão. E olha como o olhar vai conduzindo e vai indo diretamente lá para baixo, circular, até onde está aquele fundo preto lá. E aqui a gente tem planos também, a gente tem a profundidade. A gente tem o primeiro plano, que é esse primeiro degrau. Cada andar é um plano. Aqui está perfeito, consegue ver isso perfeito, né? Olha que incrível, é uma espiral, né? Então, fotografias assim, a gente consegue um efeito muito interessante também com ponto de vista. Olha dessa torre. Parece como se fosse um elevador, né? Mas parece uma usina nuclear. Olha que interessante essa torre também, os planos que a gente consegue ter aqui. O primeiro plano aqui, né? A base dela, com essas grandes estruturas metálicas. E você vai vendo, e ela também tem linhas diagonais, tem padrão, tem elementos geométricos, né? Que a linha forma vários quadrados. Tem os padrões ali que são as proteções dos andares para as pessoas não caírem. Então você vê, tem um primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, quarto, quinto, sexto, sétimo plano. E na torre também, você consegue, nessa estrutura da torre, você consegue chegar a vários planos, até a profundidade ali. Olha que visão incrível. Então é muito legal poder explorar esses pontos de vistas, né? Planos e pontos de vista de baixo para cima, de cima para baixo. Vocês podem explorar isso agora, que é muito interessante. Vai crescer muito a fotografia de vocês. Olha essa outra foto também que interessante dessa cachoeira olhada de baixo para cima. Essa aqui os planos não são muito bem definidos, né? Pra gente sacar a história da profundidade.
Mas ó, eles estão aí também. Eles não são tão bem definidos com fases, com camadas que nem nas outras, mas tem alguns planos aí. E olha que interessante que fica a forma, né? Eu gosto muito desses planos mirados para cima de canyons. Que os desenhos, né, irregulares que se faz em cima parece um mapa de alguma cidade, não sei, mas olha que visão incrível que se tem de lugares assim que não são tão fáceis de entrar, não é todo mundo que entra, mas tem. Aqui o intuito dessa nossa trajetória, dessa série fotográfica que eu resolvi fazer aqui pelas redes sociais e tudo, para compartilhar conhecimento, não é foto de natureza, é foto de gente, é mais ligado à construção de imagens, mas eu estou pegando muito foto assim, de ambiente, de grandes planos abertos, para conseguir trazer esses conceitos, para vocês poderem trazer esses conceitos depois, quando vocês forem fotografar gente, nos seus retratos, as fotografias de moda, para poderem aplicar todas essas técnicas lá também. Escala. Sinta a dimensão dos espaços. Quando vemos fotos grandiosas de grandes espaços ou grandes monumentos, a gente fica impressionado. Logo a gente se pergunta, o que será que é isso e onde será que é? A gente não tem referência, né? Então, alguns conceitos são um pouco vagos, né? Do que é bonito, do que é feio, do que é cheio. A gente só consegue ter noção disso comparado com outras coisas, quando tem alguma referência. Isso é bonito, grande, cheio, comparado ao quê? Então é muito importante colocar alguns elementos conhecidos dentro da fotografia, que sejam conhecidos, que a gente já conheça o tamanho, para a gente ter noção de escala, para a gente ter noção de altura, largura e tamanho, para a gente ter uma referência. Às vezes só conseguimos isso com a presença de algo conhecido em cena, algo que conhecemos o tamanho, como figuras humanas, por exemplo. Como nessa foto dessa enorme rocha, só conseguimos ter noção do tamanho descomunal dela graças à presença dos pequenos e corajosos alpinistas. Sempre que se coloca figuras humanas ao lado de enormes volumes, sejam naturais ou construídos pelo homem, causa impacto. Sempre, numa situação como essa, o fotógrafo deve realçar essa presença humana na cena, para que não passe desapercebido. Dependendo da lente, da distância que a câmera está do objeto, temos algumas distorções de perspectiva, é uma falsa dimensão do tamanho das coisas. A gente consegue perceber isso muito claramente nessa foto dessa vaca. Olha o nariz da vaca como distorceu por estar muito perto de uma câmera com a lente grande angular. Esse efeito é muito usado para se conseguir um efeito narrativo dramático. E também é muito usado para se aumentar as distâncias dos planos, dos primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, aumentando a sensação de profundidade e perspectiva de uma imagem. Mas isso será abordado mais para frente quando falar da parte técnica, de lentes e distorções óticas. Bom, gente, é isso aí. Vamos dar uma olhada em algumas fotos. Olha aqui nessa foto que interessante, como o fotógrafo conseguiu fazer uma moldura, onde o ambiente ele colabora para a gente destacar o detalhe que é importante aqui. O fotógrafo conseguiu fazer uma moldura dos padrões, né? Onde uma única janela revela uma menininha, que é o real motivo da foto, né? Que é a grande protagonista da foto. Mas olha como fica interessante, como o olho passeia, né? O olho vai da direita para a esquerda, desce e vai até a menininha, né? E aquela coisa dos padrões, quando os padrões são quebrados por um elemento diferente, como se destaca, né? Olha que interessante, que incrível. Como vocês podem usar, né, os elementos a seu favor. Essa imagem aqui das fábricas eu acho incrível. Lógico que ninguém gosta de poluição, ninguém gosta desse tipo de cena apocalíptica, né? Mas aqui a gente está analisando os padrões e os ritmos visuais e ela realmente está incrível nesse sentido. Olha a sinfonia que tem de fumaças aqui, né? Tem vários grupos de fumaça e intercalados, são padrões diferentes intercalados. Olha como isso consegue um ritmo, quase um som visual para os nossos olhos, né? Incrível o que o fotógrafo captou aqui. Vamos falar um pouquinho sobre fotografia de moda também, né? Porque até agora eu mostrei grandes espaços, grandes ambientes e eu gostaria de pegar alguns exemplos de retrato e moda onde a gente se aplica esses elementos também. Olha que incrível essa foto das escadarias, né? Onde a modelo está descendo. Como tem linhas diagonais, né? Tem padrões e como tem movimento essa foto, né? Ela tá descendo e o reflexo ali, que incrível. Tem muitos padrões, né? Das escadas. E ali até no reflexo. E é engraçado como o nosso olho é atraído para a parte luminosa da foto, imediatamente, pela roupa dela. E o nosso olho, sempre quando tem um ambiente fechado, muito fechado e escuro,
O nosso olho sempre tende a encontrar uma saída. E olha como ele percorre a escada, tem movimento dela descendo, o reflexo dela parece que é um movimento ao contrário, de subida. E o nosso olho sobe e tenta sair por essa portinha. Que engraçado, eu acho que é uma coisa muito de memória ancestral nossa da caverna, né? De procurar sempre a luz, de procurar sempre uma saída, né? Então, é muito engraçado como o nosso olhar é conduzido para a luz. Nesse ambiente escuro, ela está toda vestida de branco, né? Então ela se destaca de todos os padrões dessa imagem, ela se destaca. E o nosso olho começa da esquerda para a direita, lá de cima, e o nosso olho vem descendo justamente em encontro dela, né? E daí a gente encontra o reflexo dela, e a escada tem luz, está iluminada, né? Então o nosso olho sobe de novo pela escada e vai até aquela porta de fuga, né? E ela tá toda vestida de branco nesse cenário tenebroso aí, escuro, dark, e com essa escada vermelha indo para baixo. Então nos remete à pureza, a Deus. Ela se destaca nesse ambiente. Ela parece que traz luz nesse ambiente, né? Uma imagem romântica. Essa fotografia de moda eu separei pra gente também, que eu acho ela espetacular. Eu acho espetacular essa foto. Bem apocalíptica, né? Mas olha como ela é simbólica, né? E olha quantos elementos geométricos tem aqui. Você consegue ter um padrão lá atrás, né? Nos tipos de construções, né? Que tem. Tem esse carro destruído, tem esse pneu em diagonal, né? Que ele faz uma força justamente diagonal para a direita. E a pose da modelo também tá incrível. Olha quantos triângulos que tem aí, né? Eu conto 10 triângulos aí na pose dela. E é engraçado como o olhar tem força, né? Ela está posicionada mais para o lado direito, a pose está toda, tem muitos triângulos apontados para a direita e tem muitos triângulos apontados para a esquerda. Então essa imagem está em total equilíbrio, ela tá incrível. Se olhar assim, tem gente que analisa, puta pose estranha, uma pessoa nunca ficaria nessa pose. Mas o que interessa pra gente é a estética, meu. A gente tem que entender que tudo pela estética. Porque olha a pose do braço dela, quantos triângulos tem da mão. Tem triângulos internos, externos, aqui da perna, triângulo aqui nessa parte baixa do vestido. O olhar dela está apontando para a esquerda, você percebe quando a pessoa está olhando para uma certa direção, a tendência é ter muita força na foto para essa direção. O nosso olhar é dirigido totalmente para ela também, como se a foto andasse para a direção que a pessoa está olhando. E se contrapondo a isso, tem alguns triângulos indicando para a direita, aqui do braço, do cotovelo. Tem um triângulo da mão apontando para o fogo. Olha quantas setas tem essa imagem, que incrível. Ela tá num super equilíbrio e ela é bem simbólica, né? É quase uma sereia, uma figura mítica aí, né? Nesse local apocalíptico. É muito interessante a gente começar a perceber todas essas coisas, até as cores, né? Diferente da foto das escadarias e da deusa, essa foto, a modelo está totalmente integrada no ambiente pelas cores e pelo seu posicionamento geométrico. Ela está inserida nesse ambiente, ela faz parte, como se estivesse petrificada nesse ambiente. Ela está dentro desse conceito. É muito interessante isso. Essa foto foi eu que fiz aqui dessa banda, dessa Big Band. É um exemplo legal também para usar, porque ela tem profundidade, ela tem padrão, ela tem dinâmica, né? E essa foto foi engraçada porque a gente fez ela assim, eu programei ela, porque eu planejei ela antes, né? Eu pensei, vou ter que fazer às 6 da manhã, porque é o melhor horário para pegar o ambiente, que eu queria pegar bem essas luzes dos ambientes, a luz lá dentro, pegar essa nuance de luz e sombra do ambiente, para ficar uma cena mais espetacular, assim. Então nessa foto eu posicionei bem a câmera, eu não podia mexer a câmera, né? E fotografei o ambiente, esperei a banda chegar, posicionei a banda, eu não podia mexer a câmera e fiz no mesmo registro depois a banda. Montei a luz, uma luz como se fosse uma luz amarela vindo de trás, para justificar essa luz que estava no ambiente. E aí posicionei a banda, a gente escolheu as roupas, foi lá, comprou as roupas, dividiu eles em setores. Você percebe como tem também quase um triângulo aqui, né? De se dialogando nessa foto também. E um único elemento diferente, né? Que é essa bandeja, né? Tem tudo instrumento e de repente tem uma bandeja aqui. E ela fazendo um som com a bandeja, subchefe fazendo som com a bandeja. Como se destaca um elemento diferente que está fora da categoria, né?
que é aquela coisa que foge do padrão. E o vocalista é realmente a união, né? Ele tem dois grupos, né? O grupo da esquerda e o grupo da direita. E a figura do vocalista, ele une esses dois grupos, criando um único elemento, fazendo um triângulo, né? Então é uma foto bem bacana pra gente analisar também. E aqui eu busquei, é muito engraçado como uma foto de banda, de música, é muito legal ter ritmo também, né? Porque a gente está falando de música, né? Então é uma foto que tem que ter ritmo, né? Então sempre que você for fotografar bandas, big band, e tiver um conceito da banda, da união da banda, busque um ritmo nas suas imagens, porque é muito legal e dá para brincar com essa história de ritmo. Forma, linha, padrão, escala, textura, volume. Você pode agora você já conhece, você consegue equilibrar e usar esses elementos nas suas fotos para conseguir fotos mais fortes, mais interessantes. Você pode usar esses elementos em proporções diferentes nas suas fotos, buscando sempre um equilíbrio e uma harmonia. Ou pode também negar todas as regras e buscar um efeito mais plano e caótico. Tudo vai depender do que você quer trazer nas suas fotos. Mas antes de quebrar as regras, eu acredito que é melhor você conhecer bem as regras e treinar bem as regras para que elas fiquem automáticas, até que comece a sonhar com elas, até que comece a sonhar com todos esses elementos. Você vai ver que vai perceber eles muito mais por aí agora. Como manipular todos esses elementos para elaborar a foto depende muito do que você quer transmitir, do que você quer contar. Às vezes você tem um elemento só apenas, ou vários elementos que se contrapõem. Mas uma coisa você tem que ter em mente, opte sempre pela simplicidade, por destacar sempre alguma coisa. Você vai criar imagens mais poderosas. Numa foto sempre tem um protagonista, né, da foto. Não precisa ser uma pessoa, não precisa ser, pode ser um conceito, pode ser uma ideia. Então procure sempre destacar e buscar esse protagonista, algo que está contando essa história, né? E use todos esses elementos que você tem à mão, tudo isso que você pode mudar dentro de uma fotografia, tudo que você pode equilibrar, tudo que você pode rearranjar, para conduzir o olhar do observador para esse elemento, para que ele passeie por todos os elementos que ajudem a contar essa história. Porque quando tem vários elementos, muitos dos elementos estão ajudando esse único elemento a fortalecer, a contar essa história de uma maneira mais eficiente. E agora você tem esse poder, você já tem esse conhecimento, você tem esse poder para começar a explorar isso. Então, esse conteúdo, ajude pessoas também, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, com mais fotógrafos. Vamos ser uma célula do bem que a gente espalhe esse conhecimento, que a gente consegue transmitir, transformar a fotografia um pouquinho aqui no Brasil e conseguir fotógrafos com olhares mais interessantes. Vamos juntos nessa. Eu resolvi também começar esses conteúdos muito por conta disso também. Porque eu acredito que a gente está num momento de compartilhamento, de compartilhar conhecimento, de se ajudar. Acredito muito na colaboração. Então eu conto com vocês nisso, gente. E tá ficando bem interessante, né? Mas por enquanto isso é só a pontinha do iceberg do que é o olhar fotográfico. Vão ver coisas muito mais por aí. A gente só arranhou a superfície por enquanto. A gente se vê.